Tá, então, Nath, você pode começar. Eu gostaria primeiro de agradecer a tua presença, dizer que eu estou muito feliz que você tenha aceitado o convite. Eu sempre me interessei muito pelo tema que você está falando e como, para mim, você é uma referência nessa parte, até porque você está fazendo o teu doutorado, a tua pesquisa nesse ponto. Então, para mim, é assim algo extraordinário ter você aqui. Então, seja bem-vinda, fique bem à vontade e tome seu tempo. Só gostaria, por favor, que você se apresentasse, né? Fizesse um pequeno aí histórico sobre você aí para o pessoal saber, tá bom? Obrigada. Tá bom. Obrigada, então, Camila. Obrigada, DTR. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Recebi com muita alegria esse convite para conversar com vocês sobre um tema que me é tão afeto. Bom, vou me apresentar um pouquinho para quem não me conhece. Apesar de ter vários nomes conhecidos aqui, a gente até estava trocando figurinha de tempos de faculdade. É muito gostoso rever todos vocês. Mas eu me formei na Unicuritiba em 2015, aí ingressei no mestrado também no mesmo ano, na PUC Paraná. Fiz o meu mestrado já com o tema de organização de tendência, né, uma pesquisa mais explicativa naquele primeiro momento. E aí ingressei no meu doutorado também na PUC Paraná, que tem também como objeto de pesquisa as organizações de tendência. A minha tese é justamente propor a aplicabilidade desse conceito, que é um conceito jurídico estrangeiro, no ordenamento jurídico brasileiro. Essa é a minha tese. Na metade do meu doutorado, em meados de 2018, eu recebi uma proposta para fazer o meu doutorado em cotutela com a Universidade de Sorbonne, na França, e eu aceitei, muito lisonjeada o convite. Então, desde aquele momento eu passei a ser doutoranda tanto pela PUC quanto pela Sorbonne. A minha expectativa de defesa de tese é no ano que vem, lá na Sorbonne, e estou fazendo os meus estudos para poder concluir a tese o mais breve possível, porque a tese, assim, são duas alegrias quando você começa e quando você termina. E eu já estou no processo de revisão, e é muito gratificante poder ter esse espaço para falar um pouco sobre a minha pesquisa com vocês e ter pessoas interessadas também nesse tema, que, a meu ver, é um tema muito relevante, não só porque é o meu tema de pesquisa, mas também porque é um tema muito atual e que, como vou mostrar para vocês, os tribunais têm cada vez mais se manifestado a respeito dele. Então, a nossa expectativa é que a gente tenha uma regulamentação aí, pelo menos nos próximos 10 anos, a respeito das organizações de tendência. Então, basicamente, sobre mim é isso. Eu também sou advogada, eu atuo desde que eu me formei na advocacia, nas áreas civil e trabalhista, e sou também professora. Desde o ano passado, eu dou aula na Universidade Positivo, como de processo do trabalho. Também dou aula em outras instituições, em cursinhos preparatórios para a OAB, enfim. Isso é um pouco sobre mim. E agora, para que a gente possa, então, introduzir, né, o tema das organizações de tendência, e como eu imagino que muita gente não tenha ainda ouvido falar sobre isso, por ser um pouco novo, a minha proposta é que, para introduzir, a gente passe por alguns conceitos que são conceitos já de conhecimento de todos a respeito de como é a nossa legislação trabalhista. Então, a gente sabe que as nossas relações laborais no Brasil, elas são relações protegidas pelo legislador. A gente tem uma proteção à vida privada do empregado, a gente tem uma proteção à liberdade de expressão, liberdade de crença, proibição de discriminação. Então, todos esses artigos que estão não só na CLT, mas também em leis ordinárias, nos possibilitam concluir com uma razoável tranquilidade que a gente tem uma legislação protecionista. E quando eu falo protecionista, é em prol do empregado, né? Essa proteção é do empregado e não do trabalhador e não do empregador. Mas aí eu me pergunto, e é assim que surgiu esse meu interesse pelo tema. Tudo bem,
A gente parte, então, de um pressuposto de proteção ao empregado, de proteção à vida privada desse empregado, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, enfim, todas essas prerrogativas. Mas será que não existem exceções a essa regra? E aí, a partir dessa pesquisa, dessa pergunta, desse problema, existem exceções? É que vem, então, a minha pesquisa, que são as organizações de tendência, que é uma exceção a essa regra geral de leis protecionistas que nós temos. De maneira muito simples, o conceito de organização de tendência são todas aquelas organizações que tenham sido criadas com o objetivo de propagar uma ideologia de mundo para uma determinada sociedade, seja a nível local, nacional, mundial, independente. O importante é ter esta ideologia que acompanha essa organização desde a sua criação e mantém junto, à medida que essa organização ela se propaga e ela se continua a sua existência ao longo de toda a sua existência. Então, eu preciso ter a ideologia para que eu possa caracterizar uma organização como sendo uma organização de tendência. Fazendo um comparativo aqui para que vocês entendam um pouco melhor, é como se a ideologia fosse o líquido amniótico daquela organização. Se eu tiro o elemento ideologia, a organização deixa de existir. Exemplos mais claros de organizações de tendência: partidos políticos, entidades sindicais, organizações religiosas. São todas organizações que têm a finalidade de propagar uma crença, de propagar uma ideologia. Então, essa é a ideia de organização de tendência. Esse é o conceito. Mas existem alguns requisitos para que eu possa, então, caracterizar uma organização como sendo de tendência. Mais especificamente, 3 requisitos que eu pontuo. Primeiro, exercer uma atividade não empresarial. Ou seja, a organização ela não pode ter como objetivo a produção de bens, a circulação de bens, a prestação de serviços. Não. Por quê? Porque o objetivo é a propagação de uma ideologia, é muito mais subjetivo. É nesse sentido que não exerce uma atividade empresarial. Segundo requisito, não pode ter fins lucrativos. Como não é uma atividade empresarial, mas sim uma atividade ideológica, o lucro nunca vai poder. É claro que, eventualmente, ela pode acabar oferindo algum tipo de lucro. Vamos pensar uma organização religiosa que faça um evento e, por conta desse evento, que tem como objetivo propagar a ideologia da organização religiosa, ela ofira lucro. Não há problema nenhum nisso. Isso não vai descaracterizar a natureza de tendência dela. Mas esse lucro tem que reverter integralmente para a pessoa jurídica, para que a gente possa continuar tendo ela como organização de tendência e não como uma empresa. Então, esse é o segundo requisito. E terceiro requisito, ostentar uma tendência ideológica. E aqui talvez seja o requisito mais sensível. A gente não pode confundir a tendência ideológica com um mero interesse. São coisas absolutamente diferentes. Eu não posso imaginar que uma Apple, por exemplo, porque propaga para o mercado que o produto dela é o melhor de todos e que, de certa forma, isso seria uma ideologia da Apple, isso não permite que eu caracterize a Apple como sendo uma organização de tendência. Por quê? O objetivo final da Apple é propagar uma ideologia de que ela produz o melhor produto ou é o lucro? É o lucro. O mesmo raciocínio para a Coca-Cola, o mesmo raciocínio para a Microsoft. Então, não vamos confundir coisas. Uma coisa é ideologia, e é esse o requisito essencial para eu caracterizar uma organização como sendo de tendência. Outra coisa muito diferente é uma preferência. A mera preferência não me autoriza a invocar a aplicação desse conceito jurídico chamado organização de tendência nas relações de trabalho, que é o que a gente vai ver a seguir.
Então, quais são os exemplos, com base nesses requisitos que eu falei para vocês, os exemplos mais comuns de organizações de tendência? E aqui, João, está o exemplo dos democratas e dos republicanos. Então, partidos políticos, organizações religiosas, entidades sindicais. Vejam que todos esses 3 exemplos preenchem os 3 requisitos que eu falei para vocês acima. A gente não tem o objetivo de lucro, não tem o objetivo de produzir bens, de fazer circulação de riquezas, de fazer prestação de serviço, não. O único objetivo é propagar uma ideologia para uma determinada sociedade ou para um determinado grupo em especial. A depender do país que a gente está analisando e que invoca o conceito, invoca a aplicação desse conceito, organização de tendência, a gente tem um entendimento mais elastecido a respeito de quais organizações poderiam ser consideradas de tendência, e em outros casos, um entendimento mais restrito. Em todas as situações, em todos esses cenários diferentes, há um consenso que, pelo menos em relação às organizações religiosas, aos partidos políticos e às entidades sindicais, eu posso sim caracterizar como sendo uma organização de tendência. E aí, tudo bem, eu falei para vocês mais ou menos o que é o conceito da organização de tendência, falei quais são os requisitos, mas assim, na prática, onde que eu vou aplicar esse conceito? E aí que vai ficando mais interessante para a gente. Eu aplico o conceito de organização de tendência nas relações de trabalho, mais especificamente nas relações de emprego, e afunilo mais ainda, apenas em cargos de proeminência ou em cargos diretamente vinculados à atividade final da organização. Então, vejam que a aplicação desse conceito, ela é muito específica. Por quê? Porque a gente vai ver que uma consequência da aplicação desse conceito é a restrição de liberdades. E aí, para eu conseguir fundamentar a legitimidade de uma restrição de uma liberdade de um empregado, eu preciso ter muito bem estruturado o âmbito de incidência dessa figura jurídica. E a estruturação é justamente nesse sentido, de afunilar a aplicação apenas a altos cargos, ou a cargos que estejam diretamente vinculados à propagação da ideologia daquela organização de tendência. Existem vários objetivos com a aplicação desse conceito nas relações de emprego. Alguns desses objetivos, e que eu julgo sejam os mais importantes, há uma acentuação dos deveres de lealdade, boa-fé contratual e proteção, todos do empregado em relação ao empregador. A lealdade, no sentido de que o empregado, ele tem que agir com retidão, não só em virtude do seu próprio interesse, mas também para buscar uma harmonia com o interesse da organização para a qual ele trabalha. A boa-fé contratual, porque ele tem que manter uma conduta, o empregado, enquanto empregado de uma organização de tendência, que propicie o cumprimento efetivo daquele contrato. E a proteção, porque aquele empregado ele vai ter um dever mais acentuado de proteger a imagem moral da organização, a credibilidade da organização. E eu já vou dar alguns exemplos para vocês para que isso fique um pouco mais claro. Todos esses deveres que eu acabei de falar para vocês, de lealdade, de boa-fé, de proteção, eles são deveres, então, atenuados em altos cargos, cargos de chefia ou aqueles vinculados à atividade fim da organização. E esses deveres, eles não cessam enquanto ou durante a prestação do serviço, dentro da jornada de trabalho. Não, eles acompanham o empregado também para fora do muro da empresa. Ou seja, tanto dentro quanto fora do ambiente de trabalho,
o empregador de tendência vai poder exigir dos seus empregados, e apenas daqueles cujo rol eu mostrei para vocês, um dever de lealdade maior, um dever de boa-fé maior, um dever de proteção maior. Por quê? Para eu poder proteger a imagem moral da organização de tendência. De modo que a tendência, ela vai se tornar, a ideologia, ela vai se tornar um limite, de certa forma, à liberdade do empregado. E essa limitação à liberdade do empregado, ela pode ocorrer em todas as fases contratuais da relação de emprego. Seja na fase pré-contratual, seja na fase contratual e seja na fase pós-contratual. Na fase pré-contratual, a gente sabe que a regra é que não pode haver nenhum tipo de discriminação ao acesso ao emprego. Essa é a regra. Quando a gente fala de organização de tendência, especificamente para aquelas pessoas que eu falei para vocês, é possível uma restrição ao acesso ao emprego, desde que haja um interesse legítimo pelo empregador. Então, vamos pegar como exemplo aqui uma associação religiosa que esteja contratando 2 cargos diferentes. Um cargo para uma secretária e um cargo para um diretor executivo. A associação religiosa, que é uma organização de tendência, ao contratar uma secretária cuja atividade não é uma atividade de proeminência e não é uma atividade que está ligada ao objetivo final, à atividade final da organização, não pode negar o acesso de candidatas ao emprego, aquele posto de emprego, porque não é razoável que se negue. Não existe um fundamento que eu possa justificar essa negativa de acesso ao emprego. Não tem por que uma associação religiosa exigir de uma secretária, com todo respeito ao cargo, mas não faz sentido uma organização religiosa exigir de uma secretária que tenha uma similitude com os seus ideais. Não tem por que fazer esse tipo de exigência. Agora, se eu estou falando de um diretor executivo, portanto, um cargo de proeminência, de alta gestão, um cargo que geralmente envolve uma exposição dessa pessoa para a membresia em geral, aí sim existe uma justificativa plausível para a empregadora de tendência, ao contratar este diretor, exigir deste diretor um espelhamento com a ideologia que ele acredita e a ideologia da organização, de modo que é possível sim eu restringir o acesso ao emprego de pessoas que estejam se candidatando a vagas como a de diretor executivo. Na fase contratual, qual é a regra? Que o poder diretivo não confere ao empregador legitimidade para engendrar na vida privada dos seus empregados. Ou seja, o que o empregado faz para além dos muros da empresa é completamente irrelevante para o empregador. O poder diretivo do empregador, ele para no momento em que se encerra a jornada de trabalho. Essa é a regra. Agora a gente vai para a exceção. Em relação às organizações de tendência, bom, daí eu tenho uma inversão do princípio da irrelevância da vida privada, de modo que, mesmo encerrada a jornada de trabalho, o poder diretivo do empregador continua a ter força para aqueles empregados que exercem atividades de proeminência ou cargos diretamente vinculados à atividade final da organização. Pego agora como exemplo um partido político. Vamos imaginar um partido político que tenha uma bandeira de defesa ao meio ambiente. E esse partido político esteja com 2 vagas, contratando para 2 vagas diferentes. Uma vaga para um cargo administrativo, portanto, não é um cargo de proeminência, tampouco está ligado à atividade final do partido político. E uma outra vaga para um cargo de proeminência, completamente ligado à ideologia daquele partido político. Na fase contratual, quando eu tiver um cargo administrativo, eu tiver um empregado exercendo um cargo administrativo,
A vida privada desse empregado é completamente imune ao poder diretivo do empregador. Isso significa que a conduta do empregado fora do ambiente de trabalho, fora da jornada de trabalho, não vai refletir no contrato dele, de forma alguma. E não pode refletir, porque senão eu estou violando o direito à vida privada, que é um direito constitucional. Agora, se eu estou falando de um empregado que exerce um cargo de proeminência, vejam que aí a situação é muito mais delicada. Vamos imaginar um candidato para um cargo político específico de um partido político que tenha uma bandeira mais protecionista ao meio ambiente. Esse candidato, mesmo que fora do horário comercial, ou mesmo que fora do ambiente de trabalho, ele continua, de certa forma, ele se torna, à medida que o tempo passa, uma extensão daquele partido político. De modo que as pessoas passam a olhar para aquela pessoa na sua vida privada, em restaurantes, parques, viagens, redes sociais, não só como uma pessoa física, mas como a exteriorização daquele próprio partido político. De modo que ele passa a carregar um dever maior de manter uma conduta espelhada com a ideologia da sua empregadora, para garantir uma proteção à imagem moral e à credibilidade da mensagem que a empregadora pretende passar, que no caso é uma mensagem ideológica política. E aí por isso que se tem a possibilidade do poder diretivo engendrar na vida privada desse empregado e, portanto, uma restrição da vida privada plena daquele empregado. E o que acontece se esse empregado de proeminência descumpre um dever de lealdade, um dever de boa-fé, um dever de proteção perante o seu empregador? A possibilidade, como consequência da aplicação do conceito organização de tendência, é a rescisão do contrato com justa causa. E aí, por que se defende essa possibilidade de restrição do contrato por justa causa? Justamente pelo que eu falei agora para vocês. O empregado de proeminência, a partir do momento em que encerra o expediente dele, ele não se desvincula completamente daquele trabalho. Ele ainda assim continua, a depender do cargo que ele ocupe, representando a empregadora na sua vida privada. Vamos imaginar um empregado vinculado a uma organização religiosa e que exerça um cargo de proeminência. Essa organização religiosa, hipoteticamente, tem diversos preceitos tradicionais rígidos, se formos comparar com outras denominações religiosas. Dentre esses princípios rígidos é a proibição de ingestão de álcool. Espera-se, a membresia espera dos empregados que trabalham para essa organização religiosa um espelhamento de ideologia empregado-empregadora. Espera-se que eles vivam de acordo com a ideologia da sua empregadora. Isso é natural. Hipoteticamente, se um chefe executivo de uma organização religiosa com padrões tradicionais rígidos, que veda a ingestão de álcool, vai, após encerrado o expediente, num restaurante, ingere bebida alcoólica e tem outras pessoas da mesma religião que enxergam aquele chefe ingerindo álcool, de certa forma, a conduta desse chefe coloca em risco a credibilidade da mensagem que aquela organização religiosa pretende passar. E para evitar que não haja esse prejuízo à imagem moral, à mensagem ideológica, é então que se restringe determinadas liberdades desses empregados de proeminência. Então, o objetivo final com a aplicação do conceito é a proteção da imagem moral e da mensagem
da organização, porque se a organização de tendência tem um prejuízo com a sua própria ideologia, fruto de uma conduta de um empregado, esse prejuízo pode ser tão grande a ponto de ser irreversível para a imagem moral da organização. Se é irreversível, ela deixa de existir. Então, a gente está brigando com dois direitos que são igualmente fundamentais, mas que têm pesos diferentes. Se eu restringo a liberdade do empregado, ele tem talvez um direito fundamental restringido. E o prejuízo é esse. Se eu não restringo e permito que ele faça tudo, e ao fazer tudo, ele traz um prejuízo irreversível para a empresa, para a organização religiosa, para a organização de tendência, a organização deixa de existir. Então, o que é mais razoável? Restringir um direito fundamental para manter a existência da empresa, da organização, ou não admitir a restrição, mas aí eu tenho a extinção da organização de tendência. Me parece muito mais razoável balancear os bens jurídicos que estão em vogas, mas voto no sentido de que aqui a gente tem sim que proteger mais a existência da organização. A gente está falando de existência. Então, é por isso que se defende essa restrição à liberdade na fase contratual. E na fase pós-contratual, a regra geral é que, ainda que rescindido o contrato, permanecem os deveres de boa-fé, lealdade e sigilo, e na organização de tendência a gente tem um dever ainda mais forte quando analisado a extinção de contrato com empregados de tendência que exerçam cargos de proeminência como os que eu mencionei para vocês. E da onde que eu estou tirando tudo isso? A figura jurídica de organização de tendência, ela foi criada pelo Tribunal de Justiça Federal da Alemanha nos anos de 1980, para todos os países da União Europeia, de modo que atualmente, fruto aí de um longo processo de maturação do tema, a gente tem um entendimento consolidado. Para fins meramente exemplificativos, eu menciono aqui para vocês alguns dos casos mais emblemáticos envolvendo organizações de tendência que acabaram desembocando no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, a começar pelo primeiro caso decidido pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que é o do Maximilian contra o Hospital Fundação Católica Romana. E aí me permitam trazer algumas poucas considerações e observações e informações sobre esse caso, para que vocês entendam exatamente qual que é o entendimento do Tribunal Europeu, e não só do Tribunal, mas de todos os países da União Europeia, a respeito desse conceito chamado organização de tendência. Então, aqui nesse caso, o Maximiliano, ele tinha sido contratado para exercer a função de assistente de médico desse Hospital Fundação Católica Romana. O contrato de emprego dele estabelecia que a relação empregatícia tinha que ser governada de acordo com as diretrizes católicas do hospital. Dentro do contrato de emprego, haviam diversas cláusulas, dentre as quais a seguinte: todos os empregados devem praticar seus serviços com lealdade e devem ter um comportamento dentro e fora de sua vida profissional de acordo com os princípios cristãos. Então, é exatamente o que eu falei para vocês um pouco acima. Além dessa cláusula, havia uma outra que dispunha a respeito da possibilidade de rescisão do contrato caso houvesse uma violação de preceitos da religião católica. O Maximilian assinou o contrato, iniciou as atividades, estava tudo indo bem, até que, num determinado momento, ele assinou uma carta que foi escrita por vários médicos e enviada para uma revista de circulação semanal. Da carta continha algumas críticas à proibição do aborto, e essas críticas eram direcionadas
aos conservadores religiosos, que eram justamente o empregador do Maximiliano. Dentre as várias coisas que Maximiliano falou nessa carta, e ele também concedeu uma entrevista logo em seguida, foi o seguinte: segundo ele, era um absurdo uma mulher grávida ser obrigada a manter uma gravidez indesejada. Fruto dessa carta que foi publicada e das entrevistas que o Maximiliano concedeu, ele foi dispensado por justa causa. Até então, a gente não tinha uma previsão na legislação nacional europeia, tanto a nível supranacional, entre os Estados-membros e até de forma nacional interna, a respeito da possibilidade de rescisão por esse tipo de conduta. Então, aqui o tribunal foi muito progressista e ativista. Pois bem, o Maximiliano foi dispensado e ajuizou uma reclamatória trabalhista falando que a dispensa dele havia sido discriminatória. Em primeiro grau, os juízes disseram, efetivamente, a rescisão, a nosso ver, foi desproporcional, tem que ser considerada nula. O hospital recorreu à Corte Constitucional Federal e ele teve êxito na reforma. Para a Corte Constitucional Federal Alemã, as cortes anteriores, as duas instâncias anteriores, não haviam levado em consideração o princípio da autonomia das igrejas e que, de acordo com a lei eclesiástica, o aborto era um crime grave que leva à excomunhão automática. Esses são alguns dos excertos que foram extraídos desse acórdão. E aí, não contente com a decisão, o Maximiliano recorreu ainda ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos e o Tribunal Europeu de Direitos Humanos concordou com a decisão proferida pela Corte Constitucional e assim tivemos o primeiro precedente a nível europeu que aplicou o conceito de organização de tendência. E a partir desse, que é datado de 1986, tantos outros vieram. E o conceito ele se disseminou muito rapidamente entre os Estados-membros, começando pela Alemanha, mas no ano seguinte a gente já teve uma disseminação na França, seguido de Espanha, Itália e tantos outros. E essa disseminação entre os Estados-membros levou à promulgação de duas diretivas da União Europeia. A primeira, em 1994, a Diretiva 45, que ainda de forma um pouco singela, tímida, começou a tratar a respeito da possibilidade de empregadores de tendência discriminarem, de certa forma, positivamente, determinados empregados com o objetivo de proteger a imagem moral da organização. Mas aí, alguns anos mais tarde, a Diretiva 78 de 2000 trouxe e regulou especificamente esse tema, trazendo a possibilidade, então, dos empregadores de tendência a restringir direitos e liberdades de seus empregados que exerçam cargos de proeminência ou cargos que estejam diretamente vinculados à atividade final da organização. E esse tipo de restrição, de acordo com a diretiva, não constituirá discriminação. E aí, fruto dessa diretiva, dessa segunda diretiva, diversos países da União Europeia regularam internamente o tema, de modo que hoje, praticamente, dos Estados-membros da União Europeia possuem, além da diretiva que continua em vigor, legislação interna que regula a aplicação e a possibilidade de invocação do conceito organização de tendência para as relações de emprego específicas, excepcionais e que envolvam empregados de altos cargos, o alto escalão. Então, isso é o que acontece fora do Brasil. E aí, agora que talvez o debate fique um pouco mais interessante, né? Vocês podem estar se perguntando, e no Brasil, como é que fica isso? Bom, no Brasil a gente não tem uma previsão do ordenamento jurídico a respeito da possibilidade de aplicação das organizações de tendência. Em razão dessa omissão, seria tecnicamente possível invocar o artigo 8º, que autoriza
a utilização do direito comparado para resolver um conflito interno. Mas a gente sabe que, na prática, esse artigo, raríssimas vezes, é invocado. E aí a gente tem ganha uma luz no fim do túnel com a reforma trabalhista, que passa a incluir no artigo 482, a linha M, a possibilidade de rescisão por justa causa de empregados que percam a habilitação ou um dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão. Então, vamos imaginar um diretor de uma organização religiosa que, para ser diretor, precisa ter um espelhamento da sua conduta individual com a ideologia da sua empregadora. Se por qualquer motivo relacionado à religião e à vida privada dele, ele seja excomungado, não é possível, por perda de um requisito de manutenção da relação de trabalho, manter ele no emprego como sendo um chefe, um diretor, enfim. E aí essa é a grande discussão. O que nós e o legislador entenderia como sendo perda da habilitação ou requisitos para o exercício da profissão? O mais óbvio, né? CNH, habilitação para dirigir, habilitação para algum exercício específico da profissão, como, por exemplo, a OAB para nós advogados, mas a ideia é ir além do óbvio e propor, então, que, a depender da situação, seria possível, sim, uma justa causa em empregados que percam um requisito imprescindível para a manutenção do vínculo de emprego. E aí a gente, analisando brevemente o entendimento jurisprudencial brasileiro, percebe-se que, pelo menos a partir desde 2016, já começam a existir indícios de aplicação desse conceito, ainda muito tímido, diria que 80% dos casos que desembocam nos TRTs, fruto desse tipo de discussão, são julgados a favor do empregado, porque se invoca ainda muito a ideia de proteção processual do empregado em prol do empregador, mas já há alguns indícios de que isso tende a mudar. Algumas das principais decisões foram proferidas pelos TRTs da 19ª e 23ª região, todos foram proferidos em casos em trâmite de segredo de justiça, e por isso não menciono aqui, mas alguns dos argumentos eu gostaria de pontuar com vocês, até para vocês entenderem qual vem sendo o entendimento dos TRTs a respeito do assunto. Esse é um precedente positivo, favorável à aplicação do conceito, e por isso que eu escolhi aqui para trazer para vocês. Então, nesse caso especificamente, a gente tinha no polo ativo um gerente do Centro de Recursos para Emprego e no polo passivo uma organização religiosa. No curso da relação contratual, o empregado havia sido excomungado e logo depois da sua excomunhão, a empregadora recebeu algumas denúncias de comportamento inadequado que aquele empregado estava mantendo dentro do ambiente da empresa e optou, então, pela rescisão do contrato por justa causa. Aqui os comportamentos inadequados eram o seguinte: o empregado ele tinha alguns affairs dentro do ambiente de trabalho e ele era casado. E aí, por estar vinculado a uma organização religiosa extremamente tradicional que proíbe e vê como pecaminosa a conduta de casos extraconjugais, ele primeiramente havia sido excomungado, e aí depois foi entendido que, além da excomunhão, o comportamento era completamente inadequado e, portanto, foi rescindido o contrato dele. Ele ajuizou uma reclamatória trabalhista, dizendo que a dispensa dele havia sido discriminatória, e, em primeiro grau, a ação foi julgada improcedente, tendo a vara do trabalho entendido que a conduta do ex-empregado de assediar as mulheres dentro do ambiente de trabalho, com forte carga de princípios ideológicos cristãos, colocava em risco a imagem da própria organização empregadora perante a sociedade, sendo justificável a rescisão unilateral do contrato.
E o tribunal, então, confirma essa decisão, entendendo que o reclamante, que exercia a função que estava intrinsecamente ligada à tendência ou ideologia da organização, era necessária a conformação do ideário particular com os objetivos sociais defendidos pela Igreja, já que o cumprimento das tarefas nesse caso significava a própria expressão dos ideais da organização. E aí, esse caso, eu vibro toda vez que eu leio ele novamente, porque é exatamente essa a ideia do conceito de organização de tendência. Como eu disse a vocês, a nível nacional não se posiciona de forma madura o suficiente, então nós temos muitas decisões divergentes, mas a gente vê que há uma tendência de entendimento no sentido de aplicar esse conceito como sendo uma exceção à regra protecionista. E aí, qual seria a solução para esse caso, né? A nível nacional, se a gente olhar para o Brasil, para a nossa legislação, como que a gente consegue solucionar? É possível aplicar? Não é possível aplicar? A gente vê que a aplicação desse conceito nas relações de emprego, ela importa em uma colisão de direitos. De um lado, eu tenho um empregado querendo defender o seu direito à liberdade de expressão, à liberdade religiosa, à liberdade de consciência e à vida privada. E de outro, eu tenho um empregador falando de iniciativa, poder diretivo, liberdade de associação e tantos outros. E aí, como que eu compatibilizo esses direitos? Aí existem inúmeras teorias que certamente vocês já conhecem, Alexis, Barroso, Sarmento, que trazem instrumentos para que eu possa, de certa forma, compatibilizar bens jurídicos que estão protegidos, têm o mesmo nível de hierarquia, gozam da mesma proteção e que se colidem. E a gente não pode anular um em prol do outro. Então, a gente faz com que um ceda em prol do outro em determinadas situações. Então, a resposta nunca vai ser objetiva, nunca vai ser absoluta. A gente sempre vai ter que ponderar os bens jurídicos em voga, aplicando determinadas teorias. E aí, basicamente, por conta do tempo, não posso me alongar mais com vocês aqui, mas basicamente essa é a ideia das organizações de tendência. Espero que eu tenha sido minimamente clara, é um tema ainda muito subjetivo, mas eu fico à disposição e gostaria muito de ouvir de vocês o que vocês acharam do tema, se vocês têm alguma dúvida que talvez eu possa esclarecer também. Muito obrigada mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade e contem sempre comigo, foi um prazer estar aqui hoje. Nath, eu que agradeço, nós todos agradecemos, né? Foi uma palestra, em tanto, muito esclarecedora. Eu realmente tinha uma visão sobre o tema e você me passou uma outra informação que realmente claro, é a correta, né? Porque a gente pensa numa coisa, mas você simplesmente mudou o linear. E, assim, só fico com uma questão, até para você pensar sobre, além do artigo 42M, que dá essa possibilidade aí na rescisão por justa causa, né, quando a gente pede um dos requisitos para exercer a profissão, o teu tema me captou muito a atenção, me chamou muita atenção com relação à similaridade, claro, existem suas peculiaridades, claro, mas a similaridade com a questão do compliance, que está sendo muito aí difundido nas empresas e instituições do modo geral, mas até já ouvi falar que muitas igrejas estão aí realizando códigos de conduta, regulamento interno, justamente para tornar essa questão mais clara. Eu não sei, claro, se você falou, me desculpe, eu não peguei, eu não sei se já estão estudando de fazer algum projeto de lei nesse sentido, né, para regularizar realmente essa questão, mas eu acredito que grande parte dessa lacuna, né, pode ser preenchida perante o Código de Conduta, o Regulamento Interno, o Compliance de um modo geral, até como forma aí dessas instituições religiosas estarem se defendendo perante tribunais, enfim, para não ter essa alegação de que não houve transparência com quem
está ali se aderindo à igreja ou aderindo à empresa, né? Mas achei super interessante. Olha, meus parabéns e eu te desejo sucesso aí na tua tese, porque realmente é um tema interessantíssimo e que tem muito a se dizer. Parabéns mesmo. Ai, obrigada, Camila. Você é muito gentil. É muito interessante o que você falou e realmente, é claro, o tempo aqui é muito curto, a gente não consegue abordar tudo, mas eu entendo ser imprescindível ter lá no estatuto, ter um código talvez interno de comportamento, para que não se exija só do empregado o dever de boa-fé, mas também do empregador, é uma via dupla, né? E aí, para que seja uma via dupla, tem que estar expresso, o empregado ele tem que saber o que ele está assinando, né? Aonde que ele está se comprometendo, até onde ele vai. Entendo que isso é imprescindível para que o conceito seja efetivamente aplicado e para que a gente não tenha uma decisão negativa que reverta eventualmente uma justa causa pelo Poder Judiciário. Então, muito obrigada pela sua ponderação. Natália, eu quero agradecer você pela palestra. Realmente, eu acho que uma coisa que me veio pensar, que me fez pensar assim, lógico que eu não queria usar esse tempo aqui, que é escasso, para ficar te elogiando, né? Mas eu gostaria de fazer um elogio, porque não é um tema que eu me aprofundo, um tema que eu pesquiso, e foi um tema que me chamou muito a atenção, né? Então, acho que isso é uma coisa que é uma dádiva, sei lá, para um bom professor, assim, né? É tornar o tema tão interessante que qualquer um se interesse por isso, ou se interesse pela tua tese em estudar isso e tal. Eu fico triste, que eu acho que você vai ter que sair, né? E aí a gente está tendo uma ideia aqui, estou falando com a Camila, de a gente fazer um segundo momento, tentar responder isso num podcast, né, que a gente já está pensando em fazer, e aí a gente responde no podcast, torna o podcast um pouco mais rico que a apresentação, né, aí faz uma jogada aí, a gente pode também conversar mais, com mais tempo no podcast e tal, e acho que é isso, então acho que era só para finalizar, assim, né, dar o meu agradecimento para vocês. E para os que tiverem perguntas, e a Natália, ela realmente terá que sair, vocês podem passar para mim, ou vocês podem passar quem tem o contato dela diretamente para ela, que eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz de respondê-las. Obrigada mesmo, Nath, por tudo, por ter vindo aqui. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada mais uma vez pelo espaço. Estou super à disposição para eventuais dúvidas que vocês tiverem, para conversar mais sobre o assunto. Isso é muito importante para quem pesquisa o tema, porque a pesquisa ela pode ser, por vezes, um momento solitário. E ter a oportunidade de expor aqui para vocês podem ter certeza que é muito mais valioso para mim do que para vocês. Então, muito obrigada por esse momento. Contem comigo para o que precisarem. Peço desculpas por não poder ficar mais. E quero agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, das minhas amigas queridas também, da Flávia, e da Bibi e da Manu, e dos demais, João, muito obrigada também, Pamela, Camila, Caroline, todo mundo. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Beijo. Obrigada, gente, pela presença de todos. Até a próxima. Tchau.